Pois bem, meus amigos, o nosso querido ministro da Fazenda, o Tachad, mas deu um chilique, ele estava nervoso, ele estava afrontoso, deu resposta atravessada, levantou e saiu da entrevista antes do fim. É claro que eu tive que trazer essa fofoca sensacional, porque assim, se Paulo Guedes tivesse feito 1/3 do que o Tachad fez, meus queridos, nós estaríamos vendo o apocalipse zumbi no Brasil. Então eu vou mostrar para vocês todos os detalhes dessa coletiva de imprensa que está dando o que falar, porque os jornalistas estão reclamando. Eles obviamente perceberam que levaram vários coices, mas assim, eles não podem reclamar muito enfaticamente, porque o objetivo deles era tirar o Bozo. Então eles têm que fingir uma certa normalidade. Mas no vídeo de hoje, nós temos também o envio de alimentos que o MST fez lá para a faixa de Gaza e que eu comecei a pesquisar. É um negócio muito esquisito. Eu vou trazer uns detalhes para vocês. Vamos ver se vocês acompanham o meu raciocínio. Temos no vídeo de hoje também os gastos secretos da Janja, o momento fizeram o L, tomaram na tarraqueta e as trapalhadas de Valdemar na condução do PL. Então, se você já gostou das pautas do vídeo de hoje, me ajuda a espalhar essas informações, curtindo, comentando e principalmente compartilhando o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupos de Face e de Zap, dá uma verificada na tua inscrição, vê se ela continua ativa aqui no canal. Agora, vê mesmo se a tua inscrição continua ativa, porque assim, tem um pessoal reclamando que se desinscreveu, que não recebe notificação. Muitas coisas esquisitas acontecem no meu canal desde que o Xande me bloqueou da democracinha. Ele devolveu meu canal, mas tá meio esquisito. Então, faz a tua inscrição, dá essa moralzinha pra mim e feita a introdução, vamos pra pauta de hoje. Começando com algumas atualizações sobre assuntos que eu falei nos vídeos passados, no vídeo de ontem, onde eu falo sobre as reviravoltas no caso do Xande no aeroporto de Roma. Se não assistiu, assista, eu postei o vídeo ontem. Tivemos uma novidade na segunda-feira. A PGR pede revisão de decisões sobre confusão em aeroporto com Moraes. O Toffoli permitiu que o ministro Xande e sua família tenham total acesso ao caso. Eles alegam ter sido vítimas de agressão. Não só isso, eles inclusive estão como assistentes de acusação, isso eu comentei no vídeo de ontem, e a PGR tá pedindo aí que o Tofinho reveja porque pegou mal, ficou chato, tá esquisito. Eles também querem o acesso integral às imagens, que nem mesmo a PGR pôde ver essas imagens ultra secretas. Outra atualização, que é um caso que eu também comentei em vídeos passados, em um vídeo passado pelo menos, que é aquele militante do PCdoB que debochou da menina israelense que havia sido brutalmente abusada. Ele foi demitido e agora até o Globo tá postando assim, eu já sabia, né, não me surpreendi, mas o Globo agora está dizendo que o militante do PCdoB demitido na Câmara atuou como lobista do Irã e Hezbollah no Brasil. Inclusive no vídeo onde eu falo sobre esse assunto, eu postei a foto dele com a camiseta do Hezbollah, né? Exonerado por zombar da mulher sequestrada pelo Hamas, o Said Marcos Tenório articulou interesses de Teherã no Congresso e manteve contato com lideranças ligadas ao grupo radical. O grupo é radical, ele não é terrorista, né? Globo, tá, tudo bem, né? Um dia eles chegam lá. Agora vamos para o caso esquisitíssimo. Parece, assim, uma matéria sem muita importância, mas quando isso daqui começou a ser divulgado, uma pulga gigantesca surgiu atrás da minha orelha. Vamos à notícia da Revista Oeste primeiro. Governo Lula anuncia envio de alimentos do MST para Gaza. O Itamaraty vai levar 2 toneladas de produtos em voo da FAB. Então já vai fazendo a nota mental aí. 2 toneladas, voo da FAB. E o que basicamente eles estão transportando aqui, segundo as informações do governo, é arroz, derivados de milho e leite em pó. Então, assim, não são coisas caras, né? E aí essas 2 toneladas. Vale lembrar, antes de eu começar a fazer aqui os meus questionamentos e mostrar algumas coisas interessantes para vocês, que há um tempo atrás, mais precisamente no dia 10 de outubro, saiu essa matéria da Veja, porque o MST tinha chamado a ação terrorista do Hamas de
brava resistência. Eles fizeram uma nota e tem aqui até, né? Seguiremos apoiando e defendendo o direito legítimo dos povos a reagir contra a opressão. Pegou tão mal que o MST apagou essa nota. Vocês sabem como é que é a internet, né? Aqui a gente não esquece de nada e sempre relembra o pessoal. Pois bem, aí eu fui ver o quanto volume ocupa essas 2 toneladas para um avião da FAB se deslocar daqui do Brasil até o Egito, né? E aí é ida e volta, esse avião vai ter que voltar. Quanto custa uma viagem dessas, de um voo de um avião da FAB daqui até o Egito, ida e volta, para levar esses alimentos que vocês estão vendo aí na foto? Essa foto eu peguei diretamente do site do MST, onde eles mostram a carga. Então, a ação visa atender parcela das 2,2 milhões de pessoas que vivem na faixa de Gaza e que sofrem um grave problema lá, né? Cortou o pedaço do texto, mas enfim, tá ali atrás toda a carga das 2 toneladas de arroz, derivados de milho e leite em pó. Pra vocês terem uma noção, eu peguei a foto de um caminhãozinho que transporta 3,5 toneladas. Dá para levar quase o dobro do que o MST está doando para a faixa de Gaza, depois de ter publicado uma nota de apoio ao que aconteceu, que o Hamas, o terrorismo do Hamas, né? O MST apoiou, ele lançou aquela nota. Daria para transportar nesse caminhãozinho. Por que eles estão fazendo esse transporte caríssimo no avião da FAB? Segundo o Correio Brasiliense, essa daqui é a imagem do embarque das 2 toneladas de alimento. Aí a gente calcula quanto será que custa essa carga de 2 toneladas de arroz, derivados de milho e leite em pó. Deve ser muito mais barato do que o custo do transporte daqui até lá e a volta desse avião. Será que não era muito melhor pegar esse dinheiro do transporte, juntar com o dinheiro das 2 toneladas e fazer uma compra por lá mesmo, já que eles querem ajudar? Porque aí dava para ajudar mais pessoas, né? Dava para ajudar 10, 15, 20, 50 vezes mais pessoas do que eles estão ajudando. Então, assim, depois de todo esse contexto, na minha cabecinha, o que passa assim, quando fala MST estão doando alimentos para Gaza, é algo mais ou menos como que tá aparecendo aí na tela de vocês, que eu nem vou comentar muito, porque senão o Xande me tira da democracia de novo. Então vamos passar ao momento fizeram o L e tomaram na tarraqueta. Começando aqui com a matéria do Infomoney. Passagens aéreas sobem 23,75% e geram o maior impacto no IPCA 15 de outubro. Vocês lembram o que o Lula dizia durante a campanha? Pois se vocês não lembram, eu estou aqui para lembrá-los. O Lula disse, vamos voltar e o pobre vai andar de avião. É mais uma promessa quebrada deste governo que a gente aqui no meu canal, o pessoal aqui já sabia que ia dar errado, mas tem gente que agora tá caindo na real. Então é importante a gente compartilhar essas informações. Outra informação interessante é que o Ministério da Cultura autorizou a captação de 6,8 milhões para musical sobre os tribalistas. O espetáculo abordará a obra do trio formado por Marisa Monte, Carlinhos Brown e Arnaldo Antunes. E será que é por isso que os artistas apoiam tanto? Porque eles ficam falando assim, né, que esse apoio do Ministério da Cultura, a Lei Rouanet, não é dinheiro dos impostos, mas é sim, porque a empresa deixa de pagar para o governo para pagar o showzinho do artista, que ainda cobra a entrada de novo, né? Nem o povo assiste de graça, eles ainda cobram a entrada de novo. Agora vamos passar para um momento assim, a gente viu que fizeram L, tomaram na tarraqueta, e esse dinheiro todo do avião da FAB indo levar 2 toneladas de alimento para o Egito, o dinheiro do Tribalistas no Ministério da Cultura, o dinheiro aí das viagens da Janja, que a gente vai falar, tudo isso sai de algum lugar, do meu, do seu, do nosso bolso. E o assunto do momento, os jornalistas estão apavorados, porque o Lula, no final de semana, deu uma entrevista e falou que não vai conseguir zerar o déficit em 2024, como eles tinham
prometido. Eu mostrei no vídeo de ontem o início da choradeira, mas teve também esse artigo aqui também da Folha do São Paulo, que gerou revolta na lacrosfera. A própria Folha do São Paulo falou no final de semana que o Lula sabota o país. Ao largar a meta do déficit zero, o presidente cria problemas e força alta dos juros. E aí a Gleisi Hoffmann deu assim, ó, botes com bumbum, né? Deu um duplo twist carpado anal na internet e foi lá xingar a Folha. Nessa hora eu só pego a pipoca e fico assistindo a briga, né? Deus. A Folha de São Paulo surtou, dedicou sua manchete, seu editorial e um de seus colunistas para criticar e depreciar o presidente Lula por sua declaração de que a meta de resultado primário zero é difícil de cumprir. Não, ele não disse que é difícil de cumprir, ele disse que não vai zerar o déficit no ano que vem, conforme eles tinham prometido para votar, inclusive, o calabouço fiscal, que foi votado, né? Autorizaram os gastos, porque o Tachad disse: vou conseguir mais dinheiro, só que não tá dando certo. Aliás, é por isso que ele ficou irritado na entrevista. É lá que nós vamos chegar, já comecei a introduzir o assunto. Aí ela fala aqui que os adjetivos como desinformado, demagógico e burro foram usados. Oh, meu Deus, agressão. Está claro que os interesses do jornal estão atrelados ao mercado financeiro. Nem vou gastar tempo com isso, mas gastou porque escreveu o tweet aqui. Aí depois ela manda os jornalistas estudarem de uma forma um pouco mais elaborada, indica que um autor que vindo de indicação da Gleisi Hoffmann, a gente já pode imaginar o que aconteceu, né? E aí, sobre a entrevista do Haddad, a Folha publicou a seguinte manchete: Haddad se irrita com perguntas sobre meta fiscal e deixa a coletiva. Veja vídeo. Após a declaração do Lula, o ministro diz que pode antecipar medidas de 2024 por ajuste fiscal. Achei tímida, né? Porque se fosse o Paulo Guedes fazendo o que o Haddad fez, porque ele deu chilique. Deu chilique, sim, nós temos imagens do chilique. Olha, é público o nome da empresa. É só você ir no judiciário que você vai ver lá. Querida, você faz o teu trabalho, é público, não é dado sigiloso da Receita Federal. Quiser me entender bem, se não quiser me entender bem. Isso a gente precisa saber da meta. A gente não, todo mundo, o Brasil inteiro da meta. Que da minha meta está estabelecida, tá bom? Continua mantida a meta de superávit zero? A minha meta estabelecida. Eu vou buscar o equilíbrio fiscal. Eu insisto na pergunta dos meus colegas. O governo, então, admite mudar a meta fiscal do ano que vem? Fiscal do ano que vem? Sim ou não, ministro? Querida, eu estou falando para você, já falei a quarta vez que eu respondo. Mas o senhor está transversando, ministro. Para o Ministério da Fazenda, nós vamos levar medidas para o governo para que os objetivos do governo sejam alcançados, independentemente desses contratempos que foram apurados ao longo do exercício e que têm trazido a erosão da base de cálculo dos tributos federais. Erosão da base de cálculo dos tributos federais. Existe uma percepção, Obrigado, ministro, gente, do mercado sobre leniência do Banco Central em relação... Se fosse o Paulo Guedes fazendo um negócio desse, no outro dia começar, né? A liberdade de imprensa, estão acabando com a liberdade de expressão. Paulo Guedes é nazi, é face, é isso, é aquilo. Mas aí, como era o Tachad, aí eles disseram-se que o Tachad se irritou um pouquinho. Peguei, inclusive, a matéria que a Miriam Leitão escreveu, propositalmente, né? Porque vocês sabem, Miriam Leitão, ela assim, está grudada nas bolas de Lula, Haddad, do PT. E aí ela publicou o seguinte, até ela teve que criticar, crítica suave vinda da Miriam Leitão, mas já estamos avançando, olha só. Haddad mostra irritação, ficou irritadinho, foge do tema. Miriam Leitão teve que dizer que o Tachad fugiu do tema, para vocês verem como foi feio. Mas mantém compromisso com o equilíbrio fiscal. Ministro da Fazenda concedeu entrevista nesta segunda após reunião com o presidente. A Miriam deveria escrever uma matéria escrito "O Brasil está desmelhorando", né? Ia ficar bem, assim, bem atual com a conjuntura que estamos vendo do nosso país afundando. Ainda ficou um tempo bom por causa da herança que recebeu do Paulo Guedes. Agora é só ladeira abaixo, meus amigos. Então vamos ver um trechinho aqui. O ministro da Fazenda, o seu Fernando Tachad, não respondeu a pergunta mais importante que está na cabeça da economia desde a entrevista do presidente Lula dizendo que não haverá déficit zero em 2024.
demonstrando irritação. O cara se levantou e largou a entrevista e foi embora, né? Mas demonstrando irritação, ele tentou explicar as falas do presidente Lula na última sexta-feira, atribuindo-as à perda de arrecadação por causa das distorções da economia. Ou seja, a culpa é minha e eu coloco em quem eu quiser. Distorções da economia são os incentivos fiscais, né? As isenções fiscais e tudo assim que já acontecia antes. Mas quando o Bozo, como eles dizem, estava no poder, o Brasil estava melhorando ou despiorando, né? Como disse aí os nossos amados jornaleiros. E agora a coisa começou a aumentar impostos, as blogueiras da Shein estão indignadas, a galera dos games não pode mais comprar na AliExpress, o pessoal não pode viajar de avião porque aumentou o preço, e tudo isso é porque de algum lugar tem que sair os luxos do governo, né? Eles disseram que eles iam aumentar os impostos para investir na saúde, investir na educação. Bobinhos. É pra voar. Olha quantas viagens o Lula fez. Olha aí o avião indo pro Egito de novo, né? Desperdício de dinheiro. É ministro com o salário de ministro, mais salário do conselho. A gente ganhando 50 mil, 100 mil, sei lá quantos mil. E assessores. Nunca se fala em diminuir despesas. Diminuir despesas eles não querem. Só querem aumentar receitas. Toda vez que vem aumentar receitas, meu amigo, você terá que trabalhar mais para sustentar o governo. Você, pobre trabalhador, porque quem é rico nem deixa dinheiro aqui no Brasil, né? E aqui a Miriam reconhecendo, ó, apesar de tergiversar, o Haddad parecia um bagre ensaboado. Ele dava várias piruetas e não respondia os jornalistas. Então, tergiversou, né? Segundo a Miriam Leitão. Sobre o que levou o presidente a dizer o que disse, o ministro reafirmou seu compromisso fiscal e afirmou que vai continuar perseguindo o equilíbrio das contas públicas. Na maior parte da entrevista que Haddad concedeu de manhã, tentou justificar o presidente, lembrando de problemas que de fato existem e que de fato estão erodindo a base da arrecadação, porque assim, da cabeça dele só existe arrecadação, despesas não existe, não dá para diminuir a despesa, a gente tem que cobrar mais imposto. E quanto mais imposto se cobra, mais empresas fecham, mais cara fica a passagem de avião, mais cara fica a comida no mercado e, consequentemente, menos imposto eles conseguem arrecadar. Eles têm que aumentar, blá, blá, blá. Bom, a gente já viu esse filme lá quando a Dilma estava no poder, né? Estamos só vendo a reprise, porque a gente tentou avisar. Não deixaram, falavam que a gente estava ameaçando a democracia, que a gente era antidemocrático. A gente tentou avisar, vocês não acreditaram. Agora vamos, então, para os gastos de Janja. Vocês têm curiosidade de saber, assim, porque a Janja tá em todas, né? Ela tá nas coletivas, ela vai para o Japão, vai para Inglaterra, vai para tudo que é viagem e recebe presentes. E a gente quer saber, porque afinal de contas, ela não tá indo com o dinheiro dela, ela tá como primeira dama, ali tá exercendo uma função pública, uma figura pública, a figura de primeira dama. E a gente quer saber que presente que ela anda recebendo, porque se a pessoa pode querer dar o presente pro Lula, só que o Lula é o presidente, tem que ficar tudo anotadinho, aí dá o presente pra Janja, que é a mesma coisa, chega na mão do Lula. Isso pode acontecer? Isso pode acontecer. Eu estou dizendo que isso acontece? Jamais falaria isso, porque o Xande não deixa. Mas o seu Cláudio Humberto, do Diário do Poder, fez uma matéria dizendo que o governo está escondendo os presentes e os gastos da Janja. O pagador de impostos que sustenta as luxuosas viagens e até o Palácio de Janja não tem o direito de saber quais os presentes que a primeira-dama recebeu e quem os enviou. A Casa Civil se negou a cumprir a lei de acesso à informação, deixando de informar até as agendas de Madame Lula no Alvorada. Alegou que ela não exerce função pública ou ocupa cargo público. Não explicou por que, apesar disso, Janja tem gabinete no Palácio do Planalto e participa ativamente das decisões do governo. Porque né, se ela tem um gabinete, se ela participa das decisões do governo, se ela viaja junto com o governo, não é com o dinheiro dela, a gente quer saber, porque o dinheiro é nosso. E lembrando, mais uma promessa de campanha quebrada. Eu peguei uma matéria até da CUT, eu mergulhei lá nas profundezas da esquerda, peguei uma matéria da CUT, olha que interessante. Ela foi publicada em 30 de setembro de 2022, pouco mais de um ano atrás.
Lula promete acabar com a farra dos sigilos de 100 anos impostos por Bolsonaro. Se eleito, o ex-presidente pode fazer um revogaço dos sigilos com base na Constituição e outras leis que garantem a transparência de ação dos gestores e familiares. Eu vou repetir aqui. Transparência das ações dos gestores e familiares. Quem está dizendo é a CUT, uma forma de controle social fundamental. Concordo contigo, CUT. Agora a gente quer saber os gastos da Janja. Quando é que vocês vão liberar? A gente vai ficar aqui aguardando. E para ilustrar como é que funciona a democracia na cabeça da galera da esquerda, ficaram alardeando, né? Vai ter eleições na Venezuela, vai ser democrático, vai ser sensacional, vai ser maravilhoso. E agora vem essa notícia aqui da Revista Oeste. O STF, entre aspas, da Venezuela, suspende primárias da oposição vencidas por Maria Corina. Corte acolheu um pedido de um deputado chavista. Deve ser um Randolfo Rodrigues da Venezuela. E eu não sei onde é que eu vi isso aqui. Aliás, eu não posso nem reclamar. Do STF a gente não pode reclamar. Então vamos passar para a última matéria do vídeo de hoje. Matéria do Globo. Aproximação com Lula e movimentos para as eleições de 2024 geram debandada do PL. 5 deputados federais já deixaram ou negociam a saída do partido. Movimento seguido também por lideranças regionais. Um desses nomes é o Ricardo Salles, que já falou que vai concorrer, que ele é pré-candidato à Prefeitura de São Paulo e já teve declaração do Valdemar dizendo que ele conseguiria aí liberar o Salles sem a perda do mandato dele de deputado, porque ele quer apoiar o Nunes. A inteligência política de Valdemar Costa Neto, que é aproveitar aquele potencial maravilhoso do Ricardo Nunes. Ele tem muita fé que o Ricardo Nunes vai vencer o Boulos. E tem um outro nome interessante, que é o Cabo Gilberto. Parece que tá rolando uma treta entre o pessoal do PL lá no estado dele também, que ele vai sair. E assim... Seu Valdemar, só um conselho pro senhor. Não dá pra acender uma vela pra Deus e outra pro diabo. O senhor tem que escolher um lado. Esse negócio de centrão fisiológico e tudo mais, abrir concessões e dialogar, ok. Ser feito de palhaço, a gente tá cansado de ser feito de palhaço. E a gente tá ligado, e a gente tá vendo o que o senhor tá fazendo. O Bolsonaro já declarou que Ricardo Salles seria ali um candidato do gosto dele, né? Parece que seu não, porque o senhor é que manda no partido. Os nossos votos não importam pro senhor? Eu acho que talvez ele importe, esses votos importem, para as legendas pequenas, talvez, né? O que vocês acham? Fala pra mim aqui nos comentários que eu quero saber. E por hoje eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim. Fiquem todos com Deus, um beijo e até a próxima. Fui!